Fala Nação Azul que acompanha o Diário Celeste, que está nos ouvindo agora. Tô aqui para falar com vocês que hoje é dia de bate-papo super especial aqui no nosso canal, viu? Uma entrevista muito bacana com um dos principais jogadores do nosso elenco, peça fundamental no time do Mano Menezes, vive talvez o seu melhor momento com a camisa do Cruzeiro desde que chegou. Tem sido dos grandes destaques dos últimos jogos, um jogador muito regular e, claro, um dos grandes responsáveis pelo bom momento do Cruzeiro nesse segundo semestre. Tô falando dele mesmo, do nosso camisa 70, do nosso meia, Rafinha, que vai estar aqui com a gente hoje para conversar sobre as diversas histórias do mundo da bola, muita coisa legal, muitas curiosidades de bastidores, conquista da Copa do Brasil, entre outros assuntos. Você não vai ficar de fora dessa, né? Então fica aí com a gente e vem conhecer mais um pouquinho do nosso craque. Ei, Rafinha, tudo bom? Gostaria de estar agradecendo a você, né, por estar nos recebendo aqui, por ter disponibilizado um tempinho na sua agenda para nos atender e dizer que é um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você, falar das histórias do mundo da bola, falar de bastidores, de carreira, conquistas e, claro, falar muito de Cruzeiro hoje, né? Mas para a gente estar iniciando, fala um pouquinho pro torcedor, ou na verdade fala um pouquinho mais pro torcedor do Rafinha, né? Quem é o Rafael da Silva Francisco? Então, eu que gostaria de agradecer, né, pelo convite, né? Bater um papo com vocês é sempre um prazer, né? E sempre que precisar, eu estou à disposição aí. Então, eu sou, falando do Rafael, né? Sou um cara bem família, um cara que gosta de estar sempre com a família, gosta de programas bem light, né? Tranquilo, né? E procuro estar descansando, estar com as pessoas que eu gosto quando eu não estou jogando, quando eu não estou treinando, né? Então, mais ou menos, é essa pessoa que eu sou, assim, o Rafael, né? Como você me perguntou. Agora que a gente está sabendo um pouquinho mais do Rafael, vamos falar de carreira. Como foi seu início no futebol, Rafinha? Você sempre sonhou em ser um jogador? Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. Então, eu desde criança, né? Desde muito pequeno, desde muito novinho, meu brinquedo favorito sempre foi uma bola de futebol, né? E cresci com isso. E sempre tive vontade de ser um jogador, né? E fiz um teste, fiz um teste na Portuguesa com mais ou menos umas 500 crianças, né? Que era criança com 10 anos, né? De idade. E nessa peneira aí, nesse teste, passou eu e mais dois, e depois só ficou eu, né? De todos esses que tentaram sorte aí, né? E aí depois foi seguir em frente, né? Meus pais sempre me apoiaram, né? E aí, graças a Deus, eu consegui me tornar um jogador de futebol profissional, né? Aí toda a minha categoria de base foi na Portuguesa, né? O último ano só de base que eu fui para o São Paulo. Tive um problema na justiça, acabei indo para o São Paulo, né? Aí passei para São Paulo, Santo André, Grêmio, São Caetano, Goiás, Curitiba, Paraná, Curitiba, Arábia Saudita, até chegar no Cruzeiro. Mais ou menos essa a minha trajetória dos clubes que eu passei. Bom, gente, para você que está acompanhando aqui o Rafinha falando um pouquinho da sua história, sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória, tem uma coisinha aí que ele não contou não, viu? A gente do Diário Celeste andou pesquisando, vasculhando alguns arquivos aqui e a gente descobriu que o Rafinha tinha um apelido que vem desde a base. Rafinha, você era chamado de Mingau, cara. Sério isso? Essa história é verdadeira? Conta pra gente o porquê e de onde que veio esse apelido. Apelido de infância, né, que quando eu tinha, sei lá, meus 8, 10 anos e tinha um campinho de várzea lá onde eu morava e eu era a única criança que queria jogar no meio dos grandes, né? Daí eles sempre falavam, você tem que comer muito mingau para poder jogar com a gente. Eu sempre queria jogar, todo dia eu queria jogar, eles não deixavam, aí acabou que eles me chamavam desse jeito aí. Rafinha, ainda falando um pouquinho da sua história no futebol, né, e de toda a sua trajetória, quem são ou quem foram suas principais influências no esporte? Você tem algum ídolo específico? Então, eu sempre me inspirei no Romário e no Bebeto, assim, depois que
que eu aprendi, né? Comecei a gostar de futebol e aprendi, comecei a entender um pouco, né? Foi esses dois jogadores que eu sempre gostava de ver jogar, sempre procurava tentar aprender alguma coisa quando eles estavam jogando, né? Ou até mesmo em vídeo, assim, que quando era possível de ver. Então, se um dos meus ídolos, assim, podemos dizer que foi o Romário, primeiro o Romário e depois o Bebeto. Eu acho que foi uma dupla que deu certo também no futebol, né? Você passou por vários clubes, né, aqui no Brasil, tendo grande destaque no Curitiba, e recentemente você teve no exterior, no time do Al-Shabaab, né, da Arábia Saudita, até chegar ao Cruzeiro. Falando um pouquinho, né, da prática do futebol nos dois países, qual a principal diferença do futebol praticado aqui e lá? A diferença é enorme, né? Na Arábia, você pensa no futebol, acho que uma das últimas coisas que você pensa é o futebol. Primeiro você pensa em se adaptar ao país, conseguir terminar seu contrato, estar bem com a família, estar bem com a cabeça, né? E depois você pensa no futebol, porque o futebol é muito diferente do Brasil, né? Você vai pro estádio, vai jogar um jogo, tem 300, 400 pessoas no estádio, né? Então é muito diferente daqui do Brasil, né? O brasileiro, apesar deles serem bastante apaixonados por futebol, né? Mas como a mulher também não pode ir no estádio, tem pouca criança que só pode ir com o pai ou com o tio, sei lá, né? Então acho que o futebol lá deixa muito a desejar. E com tanta diferença, né? Não só no futebol, mas culturalmente, falando entre os dois países, você acabou optando por retornar ao país, ao Brasil. E falando um pouquinho da sua chegada ao Cruzeiro, conta pra gente como é que foram as negociações com o Maior de Minas. O que levou o Rafinha, né, a retornar de fato para o Brasil e vestir a camisa celeste? Na verdade, o meu contrato na Arábia tinha encerrado, né? Eu fiz 3 anos de contrato na Arábia, cumpri meus 3 anos e faltando 6 meses para terminar, eu deixei bem claro que não continuaria lá. Não por vontade do clube ou de outros clubes, né? Mas sim por minha vontade de querer voltar para o Brasil, de poder voltar para um futebol mais competitivo, né? E daí abri negociações com vários clubes aqui no Brasil, né? O Cruzeiro foi praticamente o último clube que eu comecei a conversar. O Cruzeiro foi bem fácil a negociação. Foi 11 horas eu recebi uma ligação perguntando se eu tinha um interesse. Às 4 da tarde eu já tinha a passagem marcada que já estava tudo certo com o Cruzeiro, né? Então foi uma das negociações mais fáceis que eu fiz, assim, por se tratar de um grande clube, né? E de não ter muito o que pensar, não. Foi mais tratar o tempo de contrato mesmo e depois já poder vir para cá para poder assinar o contrato. Bom, a gente sabe que essa não foi a primeira sondagem do Cruzeiro que você recebeu, né? É verdade que por pouco o Rafinha não esteve presente naquela conquista da Tríplice Coroa em 2003? Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa história. Na verdade, eu estava na Portuguesa, né? Tinha jogado uma Copa São Paulo anterior, que eu fui campeão da Copa São Paulo. E estava jogando a segunda Copa São Paulo e o Vanderlei Luxemburgo foi assistir um jogo nosso na Portuguesa contra o Cruzeiro. Eu acabei me destacando bastante nesse jogo. Depois do jogo ele chegou a vir conversar comigo, demonstrou interesse, né, para que eu viesse para o Cruzeiro. Mas aí eu já estava negociando com o São Paulo também, né? E como sou de São Paulo, como eu era muito novo, eu preferi ficar perto da minha família, né? Fiquei um pouco com medo de mudar de cidade, né? De ter que morar sozinho. Então foi uma escolha que eu fiz pelo São Paulo por ser da cidade que eu sou, por ficar na casa dos meus pais. E acabou que não aconteceu daquela época, né? Mas também, como eu era categoria de base, eu também não sei se eu chegaria pro profissional, né? Então, tudo tem sua hora, né? Então, eu acho que minha hora de vir pro Cruzeiro era essa agora, né? Então tá tudo certo. Bom, e aproveitando que a gente voltou, né, a 2003, a gente não pode relembrar aquele ano fantástico sem falar de Alex. E você, inclusive, jogou com ele por muito tempo, né, no Curitiba. E em algumas entrevistas você chegou a comentar
que ele foi uma das pessoas que mais te incentivou a vir para o Maior de Minas. Inclusive até comentou que ele desejou muito sucesso, né, a você aqui na Toca da Raposa. O que exatamente o Talento Azul disse para você e como que é a sua relação com o craque? O Alex, na minha opinião, foi o melhor jogador que eu já joguei do lado, né? É um cara que tem um talento fora do normal, um cara que treina muito, era um dos primeiros a chegar no clube e um dos últimos a sair do clube todos os dias. Então, graças a Deus, eu tive o prazer de ter jogado junto, né, com ele, ter conseguido ganhar um campeonato paranaense também, depois quando ele voltou para Curitiba, né? Então, sou muito grato por ter tido essa oportunidade de jogar do lado dele. E assim que eu acertei com o Cruzeiro, ele só me mandou uma mensagem, se divirta com o manto azul. Isso daí para mim já foi muito gratificante, né? Do Alex ter lembrado de mim, né? E ter me mandado essa mensagem aí, o cara que foi um ídolo no Curitiba, um ídolo por onde passou, né? No Cruzeiro, no fora do Brasil também, né? Então, fiquei muito feliz e tenho uma relação muito boa com ele, né? Um cara que sempre que pode a gente se encontra e conversa para trocar uma ideia. Então, fiquei muito feliz dele ter me mandado uma mensagem e também de ter jogado do lado dele. Um outro craque que também esteve com você no Curitiba e que já estava jogando aqui no Cruzeiro antes da sua chegada é o Robinho, né, Rafinha? Você conversou com ele antes de vir, pediu alguma referência? Como é que foi esse bate-papo, caso ele tenha existido, né? E aproveitando a ocasião, fala um pouquinho dessa parceria de vocês dentro e fora dos gramados. Não cheguei a conversar com ninguém assim, né? Porque foi muito rápido a negociação com o Cruzeiro, né? Foi questão de horas assim que a gente começou a conversar e eu já decidi que queria vir, e o Cruzeiro já me mandou a passagem e eu não tive tempo de conversar com ninguém. Então, eu acabei conversando com o Robinho na minha chegada aqui, foi um dos primeiros a vir conversar comigo, a me recepcionar, né, pela gente ter jogado junto, pra gente ter uma amizade boa, né. Então, o Robinho é um cara que me ajudou bastante também aqui, essa minha chegada aí, a volta pro Brasil, né. Então, tem que agradecer bastante a ele também, que eu acho que essa parceria nossa aí vem dando certo, né, e espero que possa continuar dando certo por muito tempo. E agora vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar de conquista, né? Afinal, é muito bom falar de título, né, gente? Rafinha, recentemente nós estivemos no Mineirão para comemorar o pentacampeonato da Copa do Brasil. E desde já, em nome de toda a Nação Azul, eu gostaria de parabenizar você e toda a equipe pela conquista e pela competição que fizeram, colocando o Cruzeiro mais uma vez no topo, reacendendo o nosso espírito de time copeiro, e que assim permaneça em 2018, porque tem Libertadores aí. E queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi essa conquista para vocês, como foi a trajetória, né, até o título, como foi ver o Mineirão lotado, empurrando vocês para essa conquista. Aliás, foi quebra de recorde do novo Mineirão. E, principalmente, né, como foi pro Rafinha ser campeão da Copa do Brasil pela primeira vez. Então, com certeza foi a conquista mais importante que eu tive na minha carreira, né? Se tratando de um título nacional. Falando particularmente, eu bati 2 vezes na trave jogando pelo Coritiba, né? Fui 2 vezes vice-campeão. E no ano passado saímos pro Grêmio, né? Na semifinal. E eu me coloquei em dúvida, será que eu não vou conseguir um título importante desse, né? E esse ano nosso time se fechou desde o primeiro jogo, né? A Copa do Brasil acabou mudando um pouco a sua forma de jogar, né? E a gente desde o primeiro jogo se fechamos ali, buscamos esse pentacampeonato, né? E para mim foi muito especial. E depois do título acabei sentando no gramado ali, não acreditava, né? Porque é uma conquista que com certeza vai ficar marcado pro resto da minha vida, não só na minha vida, mas de todos os outros jogadores, comissão, o torcedor, né? Então foi um título muito importante, né? E tem que ser comemorado por muito tempo também. E a torcida foi fantástica, assim, desde o jogo lá do primeiro jogo no Rio de Janeiro, né? Que praticamente calou o Maracanã. E depois a festa que fizeram no Mineiro.
uma coisa assim fora de série. Então, a torcida está de parabéns também, pode ter certeza que faz parte desse título também. E ainda falando de Copa do Brasil, né, Rafinha, a gente pôde acompanhar aí pelas redes sociais as diversas comemorações que vocês fizeram, merecidas, diga-se de passagem, e a gente pôde notar que é um grupo muito unido, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa convivência entre vocês e qual a importância dessa união na conquista do pentacampeonato. É muito difícil conquistar um título importante, né? Porque estamos sem um grupo ser unido, né? A união com certeza é fundamental para que você possa ter um grupo vencedor, né? E aí depois a gente tem direito de comemorar, né? Eu brinco bastante que eu passei um mês comemorando. Comemorava um dia, treinava o resto da semana, jogava, depois voltava a comemorar de novo, porque é um título importante, é um título que foi sofrido, que vai ficar marcado e a gente tem o direito de comemorar também. Encontrei várias pessoas me falando, pô, Rafinha, já tá na hora de parar de comemorar, tá na hora de voltar ao trabalho, mas brincando, né? Brincadeiras à parte, a gente comemorou bastante também, né? Porque foi um título merecido e a gente ficou muito feliz e não podia parar de comemorar. E claro que a gente não podia falar de pentacampeonato, né, sem lembrar de Libertadores. Com a conquista da Copa do Brasil, o Cruzeiro já está automaticamente, né, na fase de grupos da Libertadores 2018. E eu queria saber quais são as expectativas da equipe para essa competição que é tão importante para o clube, torcida e, logicamente, para vocês, jogadores. Pra te falar bem a verdade, eu tô pensando mais no final do brasileiro, né? Terminar esse campeonato brasileiro, depois entrar de férias, né? Que todo mundo merece uns dias de descanso, né? O clube tá mudando o presidente, tá mudando algumas coisas no clube, né? Então não dá pra pensar no ano que vem ainda, né? Primeiro tem que ver quais os jogadores que vão permanecer, né? O que vai acontecer com o clube, né? E aí sim, a partir de janeiro, na pré-temporada, quem se reapresentar, aí a gente começa a focar no Campeonato Mineiro e na Libertadores, que com certeza acho que o campeonato mais importante que o Cruzeiro vai ter o ano que vem, né? Mas não dá para ficar pensando ainda no ano que vem, não. Terminar primeiro o brasileiro, né? E esperar para ver o que vai acontecer pro ano que vem. E já pensando na próxima temporada, né, Rafinha? O clube está passando por uma transformação política, né? Nós tivemos eleições esse ano, mas um dos principais questionamentos giraram em torno do treinador Mano Menezes, né? Na verdade, giraram em torno da sua permanência no Cruzeiro para 2018. O Mano está de contrato renovado, segue na equipe, renovou por mais 2 temporadas e avaliando o momento que o Cruzeiro vive e o ano que o Cruzeiro teve, fala um pouquinho sobre a importância do treinador para o elenco e para o seu atual momento com a camisa celeste. Eu acho que é fundamental, né? A permanência do Mano, da sua comissão, né? Quanto mais pessoas, mais jogadores, mais pessoas ligadas ao clube que continuarem, eu acho que para o clube, para o Cruzeiro é importante, é fundamental, porque já conhece o clube. Fizemos um ano excelente, conquistamos um título importante. A partir do ano que vem, estamos na Libertadores, né? E acho que quando vem dando certo, quanto menos mudar, acho que facilita para você começar na frente dos outros clubes, né? Então, a permanência do Mano, da sua comissão técnica, é importantíssima, né? A gente fiquei muito feliz com isso, né? E com certeza, a partir do ano que vem, com uma boa pré-temporada, que o Cruzeiro entra mais forte ainda do que estava esse ano para conquistar mais títulos. Bom, Rafinha, muito se comentou, né, sobre o crescimento e evolução do futebol da equipe nesse segundo semestre. E claro que a gente não poderia falar do ótimo momento da equipe sem destacar o seu desempenho, né? Você tem sido um jogador fundamental nos últimos jogos, marcando gols importantes, tendo uma sequência como titular e até sendo apontado como o jogador mais regular da equipe, né? Principalmente pela torcida. A que você atribui esse momento vivido na carreira? Eu fico feliz, né, de estar tendo um reconhecimento, né? De estar tendo principalmente uma oportunidade, uma sequência maior de jogos, né? E aí é com trabalho, todo dia nos treinamentos, se dedicando, né? Para tentar fazer o melhor. E aí no jogo acho que a coisa sai com mais naturalidade, né? Então fico feliz, né, de estar tendo reconhecimento, né?
Muitas pessoas que me encontram na rua me elogiam bastante, né? Fala principalmente disso, né? Que eu tenho uma regularidade que muitos jogadores não têm, né? Tem muitos jogadores que faz um excelente jogo, depois joga 2, 3 jogos muito abaixo, né? Então, fico feliz de estar num momento bom, né? De estar ajudando o Cruzeiro, né? E espero permanecer esse momento bom pelo menos até o final da temporada. E ainda falando do seu ótimo momento, né, com a camisa do Cruzeiro, como jogador a gente sabe que você possui aquela característica de estar sempre jogando aberto pelas pontas, mas tem aparecido bastante dentro da área, né, talvez pelo estilo de jogo que o Mano Menezes impõe à equipe. E você tem marcado gols importantes, inclusive aquele golaço contra o Corinthians recentemente. Então queria que você falasse um pouquinho dessa fase goleador que está vivendo o baixinho Rafinha e também sobre as cobranças em casa, né? Você que em entrevistas recentes comentava que os filhos cobravam muito um golzinho do papai. Será que essas cobranças diminuíram após essa fase goleador? Na verdade, eu nunca fui goleador em lugar nenhum que eu passei, né? Eu já falei isso várias vezes. Eu fico muito mais feliz de dar um passe, assim, de fazer uma grande jogada e dar um passe e o outro jogador fazer o gol do que propriamente eu tá fazendo gols, né? Mas em casa a cobrança tava grande, né? Os meninos já estavam cobrando que, pô, pai, só você que não faz gol, tá na hora de fazer gol, não adianta chutar na trave, o goleiro pegar, né? Então tava uma cobrança até maior do que na rua, né? Com os torcedores, que o torcedor entende quando você joga bem e não faz gol, né? Em casa não, em casa os meninos querem olhar o meu maior, ele olha no Fantástico, os cavalinhos e os gols, né? Principalmente nas rodadas do final de semana. E ele falou, pô, vai tá na hora de você fazer um golzinho pra mim ver você e tal. E graças a Deus agora saíram uns golzinhos aí, né? E ele pôde comemorar bastante aí e ver o pai na televisão fazendo gol. E aproveitando que a gente tocou no assunto família, né, Rafinha? Queria que você falasse um pouco da importância deles, né, no atual momento da sua carreira. Já presenciamos diversas vezes você brincando e jogando bola com seus filhos. Eles também têm um sonho de ser jogadores de futebol. E como que o Rafinha, pai, administra toda essa situação? Não, eu não penso neles como jogador de futebol profissional ainda não, né? Claro que, como eles veem o pai jogando, né? Então a brincadeira que rola em casa sempre é o futebol, né? Os dois adoram e eu procuro estar sempre jogando, brincando com eles, né? Mas eu deixei bem claro que primeiramente sempre vai ser o estudo. Os dois vão ter que estudar primeiro e vão crescendo. E se quiserem ser jogador, com certeza eu vou apoiar, né? Mas primeiramente vão estudar, vão ser alguém na vida, vão ser homens, né? Quando crescerem, né? Então, o primeiro pensamento é o estudo, né? E aí se tiver o dom também, né? Não adianta só gostar, querer ser jogador e se não tiver o dom não vai ser, não adianta. Tem vários exemplos aí, né? De filhos de jogadores, de grandes jogadores que acabaram não se tornando jogadores de futebol, né? Então, deixa eles brincando agora como a gente brinca, né? A gente procura estar sempre brincando, volta de um jogo cansado, eles querem ir para a quadra. A gente leva a criançada na quadra sem problema nenhum. E aí a gente administra dessa forma aí, vai estudar, vamos brincando enquanto é criança e depois a gente vê mais para frente aí se vão se tornar um jogador de futebol ou não. Bom, e nós já conversamos aqui sobre bastante coisa, né, Rafinha? História, carreira, trajetória, e acho que está na hora de a gente falar um pouquinho de futuro. Experiente, você é um jogador que já tem 34 anos e já viveu muitas coisas dentro do futebol, né? O que ainda falta para o Rafinha? Então, cheguei a uma idade que você não tem muito um objetivo, assim, de ter que conquistar alguma coisa, de ter que ganhar alguma coisa. Eu tô já no momento da minha carreira que eu quero curtir todo momento de treinamento, de concentração, de jogos, né? Eu sei que daqui a pouco já tô parando, né? Tem alguns anos ainda, mas a gente já começa a pensar nisso, né? Então curtir mesmo o futebol, curtir o momento, tô feliz hoje, né? Então não tem um objetivo, não tem uma conquista que eu queria ter, assim, não. Eu já ganhei várias coisas, já tive várias coisas que o futebol me proporcionou que
Se não fosse o futebol, tenho certeza que não aconteceria, né? Então agora é um momento de curtir o dia a dia, um momento de curtir o futebol, o que ele tem para me proporcionar. Bom, gente, infelizmente nosso bate-papo está quase chegando ao final. A gente tem que liberar o Rafinha, né, Rafinha? Mas a gente não poderia encerrar essa entrevista sem falar daquele momento resenha, daquele momento descontraído, de tudo que rola nos bastidores e que todo torcedor tem curiosidade de saber. Rafinha, essa parte da entrevista é um bate-papo super rápido, você pode falar a primeira palavra que vier na sua cabeça. E já para começar, eu quero saber se o Rafinha não fosse jogador de futebol, o Rafinha seria? Se eu não fosse jogador, eu seria jogador, porque eu não sei fazer outra coisa. E o que você mais gosta de fazer nas horas de folga? Gosto de brincar com os meninos e ficar em casa. Tem algum hobby que a gente ainda não conhece? Antes eu gostava muito de jogar videogame, mas agora não tenho mais tempo. Quem é o jogador mais bagunceiro do elenco, Rafinha? Mais bagunceiro acho que é o Sobs. E quem é o mais sério do grupo? Fala pra gente. O mais sério é o Fábio. Tem aquele jogador que é o mais vaidoso do grupo? O mais vaidoso, olha, não costumo ficar reparando em ninguém não, mas eu acho que antes, por ter o cabelo longo assim, era o Sobs, mas agora eu não sei não. E conta aqui só pra nós, quem é aquela galera que curte um Danone ali no grupo? Tem alguns que curtem, mas é melhor pular essa aí. Atura ou surta? Os dois. Agora aqui, fala pra gente, naquela brincadeirinha ali de 2 toques, quem é o jogador que toma mais peteleco? Com certeza o Leno e o Léo. Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo ou Rafinha? Pô, se eu não escolher ninguém vai escolher, né? Então, com certeza o Rafinha. Maior de Minas? Cruzeiro, sem dúvida. O Rafinha tem alguma superstição para os jogos decisivos? Eu costumo entrar sempre com o pé direito em todos os jogos, né? Acho que a única superstição que eu tenho é essa. E qual o ritmo que embala as concentrações e viagens da equipe? E quem é que comanda o som da galera? Quem comanda é o Brian, né? Sempre leva a caixinha dele de som e a maioria das vezes é pagode, mas pagode e sertanejo são os dois ritmos que nós vamos escutando para os jogos. A torcida celeste é? Sensacional. O Cruzeiro é? O Tomás, meu filho, falou que é cabuloso. É isso aí, Tomás. Cruzeirão cabuloso. Bom, e pra gente finalizar, Rafinha por Rafinha em uma palavra? Trabalho. Bom, galera, e não tinha forma melhor da gente estar encerrando esse bate-papo do que Rafinha por Rafinha em uma palavra, né? Rafinha, queria muito te agradecer por você ter nos recebido. A gente sabe da agenda de vocês e você ter disponibilizado um tempo aqui para a gente estar batendo esse papo, falando de história, carreira, futebol, resenhas. Foi muito bom e tenho certeza que o torcedor que nos assistiu, que está nos ouvindo agora, gostou bastante de ter conhecido um pouquinho mais do Rafael. Te desejamos todo sucesso com a camisa celeste, que seu bom momento perdure ainda um bom tempo. E para finalizar mesmo, deixa só um recadinho para a Nação Azul que está te ouvindo agora e que com certeza está desejando uma ótima reta final de Brasileirão e que 2018 seja muito próspero para todos nós. Muito obrigada. Não, eu que agradeço o convite, né? Tá participando, para mim é sempre uma honra, apesar de não gostar muito de dar entrevista, de estar falando, né? Mas sempre que eu posso, eu procuro, né, atender os jornalistas, a imprensa da melhor maneira possível, né? Então eu agradeço o convite e que venham vários outros jogadores depois da minha participação também, né? E o recado para o torcedor cruzeirense é continue nos apoiando, né? Que com certeza nós vamos estar sempre lutando, correndo dentro de campo para o Cruzeiro estar sempre conquistando seus objetivos, né? Suas vitórias, seus títulos, né? E o torcedor continue nos incentivando, comparecendo, que o torcedor é muito importante pra gente. Valeu? Um grande abraço para todos vocês aí.